trono. Ali caiu a Babilônia como império e a Pérsia assumiu o controle do mundo. A Pérsia, é claro, em 1985 recebeu o nome de Irã. Era o nome antigo que eles usavam também, mas o Irã de hoje é a Pérsia da antiguidade. Então, como os judeus já estavam ali, e a ameaça, a promessa de Deus era que as nações para as quais Israel foi espalhado, elas haveriam desaparecido. Isso aconteceu com a Síria desapareceu. Isso aconteceu com a Babilônia desapareceu. Aconteceu com Roma no ano 70, a cidade antiga totalmente destruída, e os judeus foram levados cativos para as nações, também Roma desapareceu. Mas o que acontece é que o Irã quer fazer isso hoje com Israel. Se tem ouvido pelo vi, ouça, né? Então, se o Irã está de pé ainda, foi pelo misericórdia de Deus. É ele que não tente, não pense em varrer Israel do mal, porque ele está completamente enganado. Então, Deus, a santidade de Deus reagiu com relação a Israel. Israel foi punido, foi expulso da sua terra 2 vezes, a diáspora, a dispersão dos judeus pelas nações 2 vezes. Então, até hoje, os pecados de Israel, Deus toma conta, Deus reage. Não impune, não pode ter certeza disso. Mas Deus prometeu um futuro glorioso para Jerusalém. Para Israel. Então, quando Abacuque ficou orando, sem entender, deu um nó no Deus como, é inconcebível. É verdade que o nosso povo está errado, mas os caldeus, sabe? Eu lembro quando eu era criança, era adolescente no norte, sou pernambucano, né? Comedor de tapioca, né? Eu vi um ditado ali que dizia assim: o sujo falando do mal lavado. Alguém já ouviu esse ditado? Quer dizer, o sujo falando do mal lavado, quer dizer, alguém pior do que aquele que ele está falando, né? Então seria mais ou menos isso que Abacuque está falando: o sujo falando do mal lavado. Como que a Caldeia, pior do que a Judéia, do que Judá, e agora Deus coloca para castigar. Assim, mas Deus tem seus planos, porque vai chegar também a vez da Judéia, da Caldeia, da Babilônia. Então, aí Deus, quando olha Abacuque, ele vai ser humilde. E vai chegar um tempo em que o justo viverá da fé. Isso está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eu tenho lido, por favor, me ouça. Abacuque 2 e 4. O justo viverá da fé. Interessante que a lei de Moisés, os amigos contavam quantos preceitos tem a lei de Moisés. Eles contavam 613 preceitos. Na época de Jesus, até um pouco antes, havia muito estudo, muito critério sobre esses preceitos. 248 proibições e 365 mandamentos. Eles diziam que 365 mandamentos são os 365 dias do ano, que era um mandamento por dia para cumprir. E 248 proibições da lei de Moisés, eles diziam que corresponde a 248 órgãos do corpo humano. E segundo a medicina da época, o corpo humano continha 248 órgãos. Então havia muito critério. Tinha rabino que até marcava, quando ele praticava, cumpria o preceito da lei, ele marcava ali no papiro. Aí quando cumpria outro, marcava ali. Só que ninguém cumpriu. Tiago escreveu, está lá em Tiago capítulo 2, que quem guarda todos os mandamentos da lei tropeça em um, é culpado de todos. Porque é para cumprir tudo, e ninguém consegue, somente Jesus. Jesus cumpriu. Eu já não vim destruir a lei, mas cumpri. E ele cumpriu. Então, e
E eles marcavam isso. Diz que o mais glorioso desses rabis só conseguiu 130 pontos. Então é impossível. Os 613 preceitos da lei de Moisés era um diagnóstico do ser humano pecador. Olha, esse é o problema do ser humano. E esse diagnóstico prescreveu o remédio, o sangue de Jesus Cristo. Então, pela lei ninguém é justificado, está escrito, ninguém é justificado pelas obras da lei, pela fé. Foi Jesus o que cumpriu e nos deu. Então, 613 preceitos. Aí os rabinos falam que Isaías reduziu para 15. Isaías, acho que é capítulo 33, versículo 11, se não me falha a memória, diz que Davi reduziu os 613 preceitos para 11. Está no Salmo 15. Salmo 15 tem ali um resumo da lei de Moisés. Diz que Miqueias reduziu esses 613 preceitos para 3. Em Miqueias capítulo 7. O que é que o Senhor pede de ti? Que andes humildemente com teu Deus, que pratique a justiça. Entendeu? Então, o profeta Amós reduziu esses 613 preceitos para 2. Amós capítulo 5, versículo 2. Buscai-me e vivei. Tá? E Abacuque reduziu para 1. Por isso, os rabinos, né? Antes de Jesus nascer, eles diziam que toda a lei de Moisés, todos os 600 preceitos da lei de Moisés, se resume em um só mandamento: o justo viverá da fé. Por aí que o apóstolo Paulo se apegou, entendeu? O apóstolo Paulo cita essa passagem pelo menos 3 vezes. Romanos 1:17, mas o justo viverá da fé. Ele repete isso também em Gálatas, e lá em Hebreus aparece também, acho que em 10 e 28, se não me falha a memória, aparece esse versículo: justo viverá da fé. Então, o livro do profeta Abacuque, ele é citado no Novo Testamento. Aí quando chega no capítulo 3, que é a oração de Abacuque, da onde vem o tema deste evento, dessa 41º aniversário do ciclo de oração e do templo da casa de Deus, aqui nesse bairro. Ele ora pedindo a Deus por livramento, porque a situação estava feia, muito feia em Judá, em Jerusalém. E o avivamento ele vem como resultado de arrependimento, de oração, de consagração e de persistência. E é uma obra do Espírito Santo. O avivamento na Rua Azusa foi resultado também de muitos anos de oração. O William Seiden, que foi o líder do movimento da Rua Azusa, orava 6 horas por dia. 6 horas por dia. Pedindo bater no Espírito Santo. Ele tinha uma visão correta do bater no Espírito Santo. E ele interpretava bem o livro de Atos dos Apóstolos com relação às línguas, com relação ao Pentecostes. Mas ele mesmo não era batizado. Então, e Jesus falou com ele. Sabe o que Jesus disse? Ore mais. 4 anos orando, 4 horas por dia. Jesus disse: ore mais. Ele continuou orando. Em abril de 1906, na madrugada, Jesus batizou no Espírito Santo. A esposa dele, que nunca estudou música, naquela
sangue da Califórnia. Tem lá a casa onde isso aconteceu, que é local de visita. Então eu estive lá com a família. E lá está vendo ainda hoje. A esposa de Senhor tocava sem nunca conseguir, sem ir partitura, sem nunca ter estudado música. E cresceu tanto no trabalho que o povo do governo proibiu o trabalho dele por questão de segurança. E eles alugaram, mais ou menos naquela região, uma estribaria, uma antiga estribaria, que era de cavalos. Então, fizeram uma reforma ali, porque era maior, e ali o culto era o dia todo. Manhã, à tarde e à noite. Aqui no Espírito Santo, e a empresa foi lá fazendo crítica, entendeu? Porque naquela época havia a segregação nos Estados Unidos, o negro não podia frequentar o lugar dos brancos, o restaurante de branco não podia entrar negro, o banheiro público. Era isso que chama segregação racial. E Seymour era negro, neto de escravo perto da cidade do sul dos Estados Unidos, cego de um olho, um negro, numa sociedade segregacionista, para mostrar que Deus não tolera o racismo. É esse homem que Deus escolheu para liderar esse movimento. Então, e o jornalista foi lá e ficou horrorizado, publicou no jornal de Los Angeles, onde já se viu negros e brancos juntos, e eles são esquisitos, eles oram e rezam, balançando o corpo, né? E falam uma Bíblia que ninguém sabe o que eles estão falando, porque é uma Bíblia estranha, eles não sabiam. E aí o jornal publicou isso, aí chamou a atenção do povo. Aí começou a vir pastores batistas, presbiterianos, metodistas, episcopais de toda parte do país. É curioso, foram lá. Chegaram lá na batizados também. Eita glória! Aleluia! Aí falavam das suas igrejas com a tocha do Espírito Santo, com o avivamento. É o maior avivamento do século, avivamento. Eu estava dando uma entrevista na TV lá em Rio Branco, no programa da igreja Assembleia de Deus, lá do pastor Luiz Gonzaga, e era o aniversário dos 500 anos da Reforma Protestante. E a entrevista era ao vivo na TV, as pessoas mandavam perguntas. E uma pergunta foi essa: se houve algum avivamento semelhante ou maior do que o da Reforma Protestante do século XVI, da Rua Azul. O avivamento da Rua Azul. E outra coisa, e não teve um líder. Sabe? Começou a pipocar, sabe? Derramamento do Espírito Santo aqui, acolá, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Não foi resultado de uma convenção, de uma agência, de uma ONG, não foi uma coisa de Deus. Uma coisa de Deus. Avivamento. Resultado de oração. Israel experimentou diversos avivamentos. Nos dias de Josafá, ali também houve um avivamento. Esdras, depois aqui desse pedido, quem sabe o avivamento de Esdras, que está escrito lá em Neemias capítulo 8, que ele fez um púlpito de madeira, subiu ali, leu a lei do Senhor, e o povo se reuniu desde cedo, desde o amanhecer do dia ao meio-dia, e o povo, quando ele lia a palavra de Deus, o povo se ajoelhava, colocava o olho no chão e chorava, entendeu? Pelo poder de Deus, irmão, dos sacerdotes ensinando o povo, explicando as escrituras sagradas para o povo. Foi um grande avivamento nos dias de Esdras em Jerusalém. E isso mais ou menos 100 anos depois dessa oração aqui de Abacuque, do pedido de Abacuque. Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos, ou seja, no decorrer dos séculos, na história, aviva a tua obra. Está aqui. Esse é um dos poemas mais lindos do Antigo Testamento.
esse capítulo 3, que é a oração do profeta Abacuque. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aí ele pede aqui o perdão de Deus, a misericórdia. Aquilo que eu falei, a ira de Deus é uma reação à sua santidade. O pecado precisa ser punido, precisa ser castigado, mas a misericórdia de Deus leva as pessoas ao arrependimento. E ele perdoa e a pessoa volta a se reconciliar. É isso que a gente vê ao longo da história de Israel. Então, ele orou pedindo esse avivamento. Por isso nos ensina também, nós estamos orando pelo avivamento lá no Vianello, em todos os nossos cultos nos domingos, nós temos as irmãs que servem o Deus da vida certa, nós chamamos à frente para receber unção, os que estão enfermos, para serem curados, etc. Então, não é um computador que a gente aperta numa tecla e já aparece o resultado na hora, na tela. As coisas não funcionam assim. Continuamos orando. Mas vai chegar um momento que os irmãos vão fazer fila ali para testemunho de milagre, de coisas grandiosas. Mas quero continuar orando, pedir a Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra no meu desânimo. Conversando, estava pensando, falei na reunião de líder. Veja, a evangelização, nossas congregações, vocês aqui e outras congregações estão trabalhando na evangelização, na distribuição do Novo Testamento, no discipulado, estão recebendo treinamento para não só o discipulado, mas também para o acolhimento. Olha, é um trabalho que estamos fazendo, toda a igreja mobilizada, os jovens, os adolescentes, na evangelização. E aí eu fico pensando, faz mais de 15 anos que a Secretaria da Igreja menciona cerca de 10 mil membros da Assembleia de Deus no dia a dia. Realizamos 3 batismos por ano. Depois da pandemia, a média diminuiu. A gente sempre batizava entre 300 e 350 novos crentes por ano. Agora está entre 250 e 300, está nessa faixa. Diminuiu um pouco, porque não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Muitas igrejas aqui, igrejas de aí, mais antigas do que a Assembleia de Deus, não tem isso de crente, total de crente. Não é, mas a gente espera mais. E a gente espera mais. Mas o trabalho, a gente continua semeando. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós fazemos o nosso trabalho. Distribuímos a palavra, evangelizamos, pregamos o Evangelho, atendemos as pessoas. Mas quem convence é o Espírito Santo. O Medeiros era uma congregação muito fechada. Passava anos e anos e não tinha um candidato ao batismo. Fizemos trabalho. Quando inauguramos aquele tempo, foi em 79, dezembro de 79. Eu lembro bem porque eu estava com o casamento marcado, eu casei em março de 1980, e eu fui com o meu sogro, uma Kombi, que ele era brasileiro, e uma Kombi. A gente foi no domingo, no sábado à tarde, convidar os moradores ali da ermida, do Medeiros, para participarem da inauguração do templo do Medeiros. Estava até chovendo, e a gente saiu fazendo esse trabalho. Mas não via ninguém. Mas, de repente, começou a aparecer convertidos. E bateu um dia gente em grupo, meu Deus, sabe? Começou a vir a fileira dele. Então, é resultado daquele trabalho. A palavra não volta vazia. Não volta vazia. Então, isso que aconteceu no meio dele vai acontecer também conosco. Tá? Vai chegar um período que vamos batizar mais de 500 crentes por ano. Pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando
profetizando, estamos orando, pedindo para que Deus avive a sua obra. Quando Deus constituiu Ezequiel como profeta, ele falou: olha, Ezequiel, esse povo não vai ouvir não. Ezequiel já sabia que ia pregar para um povo que não ia se converter. Será que ele tinha tanta fé assim? Tá. Deus falou: viu, André, você vai pregar, mas não vai ouvir. Não, você sempre tem que ser encorajado para fazer isso? Olha, você vai visitar aquela família, você prega, ninguém vai se converter não. Mas você vai. Então isso que aconteceu com Ezequiel. Olha, quer ouça, quer que ouvir, mas prega. Mas fala. É povo duro. A dura é servir, de coração duro. Mas prega. Então, o que nós fazemos? Estamos pregando. Estamos orando, pedindo a Deus que avive a sua obra. No meio dos anos, porque no decorrer dos anos, no nosso dia a dia, não um avivamento esporádico. Aconteceu e falou, não, continua. Nós de vez em quando recebemos testemunho de congregações, de bater no Espírito Santo, de idear no Espírito Santo. Agora, na conferência missionária lá do Rio Mato, um grupo grande de jovens recebeu o batismo do Espírito Santo, mas o avivamento que nós estamos pedindo é o avivamento de Abacuque. No transcorrer dos anos, é uma coisa contínua, e isso é resultado da coisa. Então, as irmãs do seu coração, como eu falei, que não estão para brincadeira, né? Então, que orando, se reúnem, buscando a direção de Deus, clamando, buscando, pode estar certo que as nossas petições serão ouvidas. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que continue orando, buscando esse avivamento. O avivamento inclui salvação de almas, batismo no Espírito Santo e manifestação dos dons espirituais. São três coisas. E santificação. Vida santa, santidade, conversão de pecadores, batismo no Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Amém?